Agora vai? Agora vai! Acho que agora vai. Vamos lá. Internet, pelo amor de Deus, deixa o Yuri falar. Olha, daqui a pouquinho tem uma notícia bombástica aqui, nós não podemos cortar a internet. Será que nós vamos conseguir dar essa Vamos notícia? conseguir dar essa notícia? Vamos lá, gente. Ô, internet, segura aí. Então vamos lá. Tudo certo aí? Certo? Certinho, né? Eu não estou enxergando nada. Você também não está vendo? Também não. Vamos na sorte. Seja o que Deus quiser. Muito bem. Então eu falei se tinha dinheiro para pagar todos os cargos e sobrar para fazer manutenção da cidade, o que a cidade precisa. O Yuri falou que tem. Mas tem dinheiro para pagar todos esses cargos, né? Para fazer o que a cidade precisa. Então, a gente tem que ter na cabeça que, assim, 4,5 milhões por ano é uma diferença, é um montante considerável. Até porque o nosso orçamento é em torno de 140 e poucos milhões ao ano. Tá? Então, é um valor alto, entendeu? A gente não pode esquecer disso. É um valor que, por exemplo, a gente conseguiria trazer uma diferença muito grande na valorização dos salários dos funcionários públicos de referência menor. Sim. Entendeu? Sim. Se vai conseguir fazer ou não, eu não consigo te dar essa resposta. O pagamento continua dentro. Por quê? Se eu não me engano, é 55% que se pode gastar até com os funcionários públicos. Eu posso estar enganado em alguma coisa aí, mas são 55% e ele fica dentro desses 55%. Tá? Mas o prefeito falou esses dias que não tinha dinheiro para dar aumento para o funcionário público. Então, mas não tem dinheiro para umas coisas, para outras tem. Mas aí é o ponto que eu questiono. Foi ele que falou, não foi eu. Aí é o ponto. Porque, por exemplo, a gente poderia ter deixado as secretarias mais importantes. Secretaria da Saúde, coloca a Secretaria da Saúde, coloca a Secretaria da Educação, coloca a Secretaria de Assistência Social, entendeu? Essas mais importantes a gente deixava e ia ajustando com o momento. Entendeu? Aumenta o salário dos servidores para que eles tenham um reconhecimento e uma valorização desse trabalho. Sim. Né? E não criar esse tanto de cargo público, criar tanto assessor, nossa cidade não comporta. Ainda bem que os assessores foram suprimidos, porque a gente tem linhagem de 3 secretários, assessor, diretor, chefe de seção, tudo isso para uma coisa. Sabe, não tem necessidade disso. E o que eu estava vendo também, que eu ouvi vocês falarem, é que tem secretarias que tem várias coisas na mesma secretaria que não é nem daquela secretaria. É confuso. Não é isso? É confuso, né? A Secretaria de Segurança. Né? O que inclui nessa secretaria? Quer ver? Uma Secretaria de Segurança, para ter uma ideia, ela mistura trânsito, defesa civil, PROCON, sem coerência, sabe? Criando uma insegurança sobre o que a pasta realmente faz. Né? E qual é o problema disso, Juraci? A gente pode ter desvio de finalidade. A nossa cidade já sofre muito com desvio de finalidade. Isso gera processo, isso gera precatório, isso gera dívida alta e continua. Então, qual que é a mentalidade? Eu vou abrir serviço, só concurso de serviço diverso, depois eu ponho onde eu quero. É isso que a gente não pode continuar, porque isso é um gasto de recursos que não tem necessidade. Sim. Entendeu? Você acaba perdendo dinheiro com isso, aquela famosa economia porca que se fala, né? Isso eu falo, veja bem, não falo só dessa administração, não. Tá bom? Sim. Isso aí é um problema que já vem há muito tempo. Mas uma das coisas que eu acho mais graves, né, é a questão de criar aqueles gestores que tinha no anexo no final do coisa que seriam as funções gratificadas, né? Existe uma ação civil pública exatamente por conta desses encarregados. E vou te falar um negócio, são encarregados de extrema competência, tá? Não há o que se falar sobre isso, mas não pode ser dessa forma, tá certo? Por isso o Ministério Público mandou que essas pessoas voltassem aos seus cargos de origem. E aí o que acontece? O projeto ele cria eles como se fossem cargos de chefia e direção.
Só que nas funções que eles têm, são funções técnicas, são funções operacionais. E aí ele cria gestor de cemitério, chefe de seção de cemitério, gestor de protocolo, chefe de seção de protocolo. Vai ter dois lá sentados. Então, quem manda em quem? Quem manda é isso aí também. Entendeu? Quem que é subordinado aos gestores? Aí um vai falar eu mando, o outro fala eu, aí o outro, aí começa a briga. Não tem, entendeu? Não tem uma coisa clara ali. E eu falo o seguinte, ele fala assim, a gente fez isso para proteger esses encarregados. Mentira. Porque se isso fosse verdade, Juraci, ele colocava eles como chefe de seção. Já são funcionários públicos de extrema competência. Coloca-os como chefe de seção. Mas se ele fizer isso, ele perde cargos que são de livre nomeação, seja funcionário ou não, que ele pode colocar. Você entende qual é o que da questão? Bom, eu sinceramente, eu trouxe o Yuri aqui até para ele explicar, porque eu também não entendo muito bem, né? E ele explicando, talvez a população pegue. Só que para quem não quer entender, não adianta, né, Yuri? Você não pode explicar 1000 vezes, né? Mas tomara que a maioria da população entenda o que é isso. Mas tudo bem, pessoal, vai ser aprovado. Eu acredito que, infelizmente, vai ser aprovado. Na última sessão... Precisa de quantos votos isso aí, pai? Precisa de 1/3. 1/3. Então vai ser. Não. Maioria simples. Maioria simples, Então vai ter gente que vai dar um voto de confiança para o prefeito. Se você for analisar, na última votação, os únicos que votaram ao contrário fui eu e o Lalá. Né? Os outros fizeram ponderações importantes, mas votaram a favor do projeto. Então, com absoluta certeza, porque o único que faltou foi o David, né? Então, com certeza, o projeto vai passar. Esse projeto passando, ele corre perigo de ser barrado pelo tribunal, pelo Ministério Público? Ele corre sim. Presta meu celular rapidinho. Eu vou mostrar para vocês que teve uma decisão, um grande amigo me mandou, e eu quero compartilhar até, porque ele pega bastante... Tá passando ainda? Tá passando. Não, travou na hora. Ele fala bastante sobre esse tema, para te falar a verdade. Principalmente o que a gente está vendo aqui, né? Justiça veta 267 cargos comissionados em Santana do Parnaíba. Né? Porque o que aconteceu? A decisão ela foi unânime no órgão especial da Corte, teve relatoria do desembargador Carlos Vico Manans. Instituiu, essa lei, ela instituiu cargos de coordenador, cargos de assessor, e segundo o TJ, essas funções possuem natureza técnica, burocrática e operacional, que devem ser preenchidas por concurso público e não por livre nomeação. É nesse ponto, por exemplo, que eu falo das funções que estão sendo praticadas, criando gestores, entendeu? As funções são técnico-operacionais, e eles colocam como se fossem cargos de chefia. Os coordenadores e os assessores também não podem ser de livre nomeação. Você vê, aqui mesmo eles falam, pode ver. Eu estou fingindo que eu estou vendo, viu, gente? Mas não estou enxergando nada, não. Devendo ser preenchidas por concurso público. A ilha é muito pequenininha. Olha, o que eu falei aqui no meu... O que eu fiz, cargos de chefia sem equipe, o cargo revela a tentativa de driblar o concurso. Entendeu? São funções técnicas que burlam um concurso público. É isso que não pode acontecer. Você que está esperando aí ser chamado num eventual concurso, está esperando que a prefeitura lance, isso não vai acontecer por conta de algo feito de forma irregular e ilegal. O Yuri que está com a garganta assim. Faz favor. Muito bem. Explicamos as partes mais técnicas, jurídicas. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo no particular, que eu faço questão de explicar, tintim por tintim. A gente torce para que tudo dê certo, para que tudo
corra bem para a nossa cidade, né? Que já é tão falada, tão, né? Só coisa ruim que acontece por aqui, a maioria, né? Infelizmente. Mas tomara que dê tudo certo e toca o barco. Se não der, vai acontecer os problemas. Nós da Gazeta vai divulgar, né? Não adianta falar que está divulgando por isso, por aquilo. Nós vamos cobrar. Primeiro nós vamos torcer que dê certo, que dê tudo certo. Se não der, nós vamos cobrar, né? Eu te falo. E vamos... Tomara que com tudo isso que eu falei, o prefeito tenha escutado pelo menos 10%. Ou pelo menos falar, não vou fazer isso não, porque ele já falou, senão vai dar problema. Então, eu espero que mude pelo menos um pouco para que seja feito em real beneficiamento da cidade. Né? Porque eu vou te falar um negócio, assim, eu não sou oposição e nem contra a pessoa nenhuma. Eu não tenho problema nenhum pessoal com o Fernando Stocco. Eu acredito que ele que tenha comigo. Mas pessoal, eu não tenho nenhum. Tem algumas coisas lá. O que aconteceu? Eu gostaria que você falasse. Eu já vou até te explicar. Sobre isso aí. Eu vou te explicar. Eu não tenho problema nenhum. Porque pessoal. A minha questão é essa oposição ao que está acontecendo de irregular e de ilegal. Isso não tem como eu aceitar. E eu não vou aceitar. Tá? Mas pessoalmente eu não tenho absolutamente nada contra ele, ou funcionários, ou secretários, muito pelo contrário. Leva-se essa informação que é irreal, né? Tanto que eu já até elogiei e parabenizei por várias medidas que de fato foram feitas de maneira correta. Tá? Tem coisas que foram feitas de forma correta, que estão sendo bem feitas, que é em prol da cidade, da população. Mas a gente não pode aceitar que volte aquela época do manufismo. Você entendeu? Sim. O manufismo, mais faz. Isso não pode voltar. O que é errado, não existe mais errado ou menos errado, a gente não quantifica o que é errado. Ele é errado e pronto. E a gente tem que evitar que isso aconteça. Em relação às desavenças, você sabe que é assim, eu chamei uma audiência pública, né, porque eu sou presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Então essa parte de audiência pública sou eu que trago. Como eu tenho muito claro sobre a participação da população, acho essencial que a população participe ativamente da política. Eu sempre estou chamando a audiência pública. Chamei a audiência pública, eu fui no gabinete dele, eu convidei ele falou, não, tá bom, eu vou mandar alguém para ir lá. E na segunda-feira ele lançou uma live metendo o Corvinho falando, sabe, um monte de coisa que não tinha nem sentido. Que eu queria ser prefeito. Meu Deus, você dá lá muita dor de cabeça. Sabe, eu por enquanto não tenho essa pretensão de maneira nenhuma. Eu gosto do legislativo, ele é muito mais voltado ao meu trabalho, assim, que eu sou advogado também. Então, é esse o meu intuito. Eu não quero poder executivo de maneira nenhuma. Mas o que acontece? Quando eu vi o vídeo, eu falei, por quê? Por que ficar tão nervoso, tão bravo por causa de uma audiência pública? Não queria mostrar a população? Uai, não tem sentido. E aí é o que minha mãe sempre fala pra mim, Yuri, quem não deve, não teme. Né? Então eu comecei a falar, tem caroço nesse amor, eu vou fuçar. Eu fui fuçando e aí eu fui descobrindo todas essas irregularidades, inconstitucionalidades, tudo isso, entendeu? Tudo isso. E é por isso, e além, vai ter mais, vou te mostrar o porquê que eles estão tão bravos comigo também. Né? O prefeito foi falar com um deputado. Olha só, gente, a gente podia estar tendo ajuda do nosso prefeito para trazer empresa para a cidade. A gente está precisando de emprego. Como vereador, a gente tenta, mas quem tem a caneta na mão para realmente dar benefício e isenções fiscais é o prefeito, não os vereadores.
A gente tenta trazer, mas a decisão final, lá final, continua com ele. De vez está trabalhando para trazer emprego para a cidade, para buscar recursos. Bem, vamos conversar com o deputado, vamos trazer recurso. Não, eu vou lá falar mal do vereador. Entendeu? Ainda levou o funcionário para mentir, Juraci. Mentiu, sabe? Falando coisas pessoais, que eu iria queimar o deputado, que a população estava toda contra mim. Tirando as coisas pessoais que eu não vou falar, porque eu acho que a minha vida pessoal não interessa a quem eu não quero que ela interesse. Então, eu não ligo o que fala, deixa falar, não estou nem aí. Mas não é algo que a gente possa aceitar. Sim, claro. Né? Então, nesse ponto, eu tive que falar algumas verdades na última sessão e explicar que a banda não toca por aí, né? Não é bem por aí. E, infelizmente, sabe, acabou levando o coração pro lado pessoal, não tem sentido fazer isso. Mas por que o interesse dele de falar de você? Qual é o interesse dele de falar contra você para o deputado? Me isolar. Isolar, né? É tentativa de isolar, de deixar para que eu não consiga mais recursos, para que eu não consiga trabalhar de uma forma efetiva, trazendo para a cidade o que ela realmente merece. Mas aí também, Juraci, eu, graças a Deus, eu não tenho o rabo preso, entendeu? Então, aí, pode falar quanto quiser, né? Eu tenho uma agrada a todo mundo. Com certeza. Mas eu quero ver, trazer alguma coisa séria, de regularidade, de legalidade que eu estou fazendo. Isso não consegue, então precisa inventar. Precisa criar mentiras, precisa inventar. Porque tem muita gente que vem me procurar e falar, Yuri, continua assim do jeito que você está indo, tá? Porque está indo bem. Legal, né? Só para você ver. Só para mim explicar. É para ver que nós estamos aqui, nós estamos cegos aqui. Pergunta, nós estamos cegos aqui, nós não estamos vendo nada. E a Giovana trouxe aqui para a gente ver. Boa noite, moçada. Tem bastante gente. Bastante gente aqui. Infelizmente, hoje a internet deu um nó na gente, mas nós estamos levando o barco aqui. Eu só acho assim, até falei essa semana, que deveria os vereadores se unir, o prefeito se unir, um ouvir o outro. Isso faz parte da democracia. Às vezes divergência vai ter, mas, poxa vida, vamos tocar o carro na mesma direção, né? Para nós trazer coisa boa para a cidade. Não ficar com esse negócio de politicagem, porque a política, essas brigas, só a cidade perde. Amanhã o prefeito vai embora, depois o Yuri vai embora, os vereadores vai, vem outro e outro, e a cidade vai ficando só para trás, só para trás. Gente, vamos nos unir, para de perseguição, para de picuinha, porque ninguém vai levar nada desse mundo, gente. Vai só uma peça de roupa, e não é nem a gente que veste. Não. Não é? Então, vamos... Vocês que forem eleitos, vocês que forem eleitos, vamos trabalhar para a população, para de perseguir as pessoas, para de picuinha. Não estou falando só do prefeito, estou falando de todo mundo, inclusive de alguns funcionários aí que às vezes fica com picuinha um com o outro. Não, cada um na sua função, cada um trabalha na mesma direção, um ajudando o outro, para todo mundo ajudar a cidade. Eu estou aqui, mas amanhã não sei se vou estar, mas eu vou sempre torcer para o bem da nossa cidade. E eu torço para o bem da nossa cidade, como? Torcendo para o prefeito, para os vereadores, para os funcionários, fazendo um trabalho legal. Agora, eu acho que isso não é coisa, essas picuinhas não levam a nada, só a cidade perde. Hoje é assim, então, mas sabe qual que é o problema? Quantas e quantas vezes, quem anda bastante ali no centro, sempre me vê. Quantas vezes eu não fui na prefeitura conversar? Mesmo depois de tudo isso, eu tentei conversar para ver se a gente conseguia ter um diálogo. Inclusive, estou aberto ainda, caso o prefeito queira conversar comigo, eu estou aberto. Eu deixo claro que eu não posso aceitar ilegalidades, mas a gente, eu sou aberto a conversar. Eu falo divergência política, ela faz parte da democracia. Não se pode levar para lá pessoal.
O problema qual que é? Sempre foi falado, a porta da prefeitura está aberta, está aberta. Mas o que adianta ter a porta da prefeitura aberta se o que a gente fala entra por um ouvido e sai pelo outro? O vereador ele só é bom se ele fala amém, se ele não faz requerimento, se ele não fiscaliza efetivamente. Eu não vou agir dessa forma, porque se for para agir dessa forma, eu prefiro levantar e deixar minha cadeira para outra pessoa. Eu não me propus. Tudo que eu faço, Juraci, eu faço com amor e eu faço com eficiência. Entendeu? Se não for para fazer o trabalho que o vereador tem que fazer, eu prefiro sair. Eu prefiro sair. O problema é que o seu Fernando, ele não aceita contrariedades. Entendeu? Ele não consegue diferenciar a autoridade de autoritarismo. É só ele que pode falar, é só ele que manda, é só ele que está certo. E as coisas não funcionam dessa forma, infelizmente. Entendeu? A gente está numa democracia e a gente tem que construir as coisas juntos. Em relação aos vereadores, a gente tem um relacionamento bom. Eu, talvez por conta da falta do tempo, acabei sendo até mal interpretado na última sessão, que eu quis dizer que os outros vereadores não tinham integridade. Gente, absolutamente eu não quis dizer isso, entendeu? É normal cada um votar conforme a sua consciência, conforme o que pensa, tá? O que eu quis dizer na época, naquele dia, que eu falei o seguinte, a frase está até aqui. Porque ninguém, absolutamente ninguém, chegará na minha mãe e vai falar: "Ei, dona Ana, seu filho se vendeu", né? A gente sabe que já teve pessoas que se venderam, a gente sabe que algumas dessas coisas existem na política, mas em nenhum momento eu quis falar sobre ninguém que está ali, tá? Até porque eu acredito que as pessoas que estão ali, que foram eleitas, têm um caráter excelente, entendeu? E vão seguir a concepção delas. Então, o meu apreço e a minha simpatia por eles são muito altas. Como por eles, como também por funcionários, como eu disse no começo, né? O seu Chiquinho Bueno, a Elane, a Regina Pedra, dentre outros também, que são ótimos funcionários, que são técnicos, estão ali realmente para o bem da cidade. Quando eu falei que funcionários seriam colocados sem tecnicidade, eu quis dizer aqueles que serão colocados com a aprovação da reforma. E o contexto do que eu disse já é falando que são pessoas que serão colocadas por conta de acordos eleitoreiros, por conta de politicagem. Essas pessoas, de fato, elas não têm essa técnica necessária. E mesmo que algumas ainda tenham. É antirrepublicano manter e colocar no cargo por conta de acordos eleitorais. Isso não é republicano. Isso não preza o bem da cidade. Isso preza benefício próprio. Uma coisa eu vou te falar, viu? Você vai ser odiado pelo pessoal que não conseguia entrar na secretaria aí. Você e o Lala votou contra. Vocês vão ser odiados. Eu já estava com meu emprego lá, já garantido, os caras foram lá e votou contra. O que eu posso fazer? O meu compromisso não é com uma ou outra pessoa, Juraci. O meu compromisso é com a população de uma forma geral. Bom, a gente tem bastante gente aqui falando. Nossa, a internet caiu aí, deu uma confusão, mas o Igor vai voltar outros dias para falar aqui mais coisas. E aqui o pessoal está falando aí que está precisando de emprego. Aliás, quando a turma vai na campanha emprego, saúde e educação. Emprego, saúde e educação. Aí quando entra, cadê o emprego, cadê a saúde, cadê a educação, cadê tudo? Eu vou te falar assim. Aí começam as reclamações. A população precisa de emprego, mas ainda não vai se encaixar toda a população nas secretarias. Estou certo? Claro. Precisa trazer indústria. Qual foi a promessa? Trazer indústria, trazer emprego. Os jovens precisam de emprego. E não é negócio... Antigamente a turma ganhava a eleição dizendo que ia resolver o problema da água. O problema da água está resolvido. Agora, emprego. Cadê os empregos?
Um ano de administração já vai passar e não vem nenhum emprego, nenhuma indústria. Então, quando a gente fala, a gente cobra, a gente quer cobrar, porque na campanha é só isso. Emprego, emprego, emprego. Cadê os empregos? Mas tudo bem. Quem está aqui para falar é o Yuri. Cadê os empregos, Yuri? Eu não sei, olha, eu fiz um requerimento, nossa, agora para achar vai ser complicado, hein? Mas eu fiz até um requerimento solicitando um portfólio para a gente levar até o Acesso a São Paulo, para a gente levar no... Aqui são todos os meus requerimentos, tá? Parte deles. Para a gente levar para o estado de São Paulo, que a gente possa buscar empresas e indústrias. E, inclusive, nesse requerimento, perguntava quanto que seria os benefícios, as isenções fiscais que a gente poderia dar para os servidores, né? E infelizmente, não foi para frente. Para variar, a gente não tem... eu não vou achar agora, tá? Deixa eu... Mas a gente não tem essa... Tem requerimento demais aí. Tem muito requerimento. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Eu acho que... Essa questão de emprego, Juraci, ela depende exclusivamente do prefeito. Não, isso que eu estou falando. Mas eu não estou cobrando vocês. Não, mas tem que cobrar. Você não tem como trazer emprego. Tem, a gente tem como trazer empresas para virem conversar com o prefeito. Tá? Isso é função de vereador também, tem que cobrar todo mundo sim. Porque todo mundo tem que estar aqui no intuito de tentar trazer o que é melhor para a cidade. Entendeu? E é isso que eu estou tentando fazer. Eu fiz esse requerimento, depois eu acho que eu vou até te mandar ele. É que agora vai ficar difícil. Mas tudo bem, eu não vou procurar Tem agora. 100 e tantos requerimentos. Então, a gente está tentando, entendeu? Mas tem algumas coisas que não dependem da gente, infelizmente, né? De toda forma, eu particularmente vou continuar tentando, principalmente essa questão de emprego. Por quê? A gente tendo empregos nas cidades, a gente tendo indústrias, a gente vai ter emprego direto, indireto, e aí aumentando as pessoas empregadas, isso faz com que a cidade não precise ter tanta cesta básica, não precise ter tantos benefícios, você economiza o dinheiro público, entendeu? A pessoa tem mais qualidade de vida, ela consegue comprar uma coisinha melhor para ela movimenta o dinheiro da cidade, aumenta o número de comércios, vende mais, a cidade consequentemente recebe mais dinheiro público para a educação, para a saúde, entendeu? O emprego, ele é muito mais importante, meu ponto de vista, tá? Porque ele gera automaticamente todas as coisas que a gente fica dependendo de recurso da federal, de recurso estadual. O próprio emprego, ele gera isso de uma forma muito melhor para a cidade, entendeu? Além das pessoas também já terem as condições de se sustentarem com mais autonomia, sem depender tanto do governo. Justamente. É aquilo que o pessoal está falando aqui, né? Para você trabalhar tem que deslocar para outra cidade, tem que ir para fora. Uns vão morar lá fora, outros ficam indo e voltando. Olha Tambaú, que maravilha, quantidade de empresa, Porto Ferreira. Justamente. Por falar em Tambaú, um abraço aí pessoal da TVNet, né? Abraço aí a Mara e o Tonhão. Fala, A Mara. Mara tá mandando um abraço para você. Ela é maravilhosa. Um abraço pro Léo também, que é meu amigo, Ciro. Isso aí, o grande prefeito. Domingo, sábado, nós estivemos lá em Tambaú, transmitindo futebol lá em Tambaú, junto com a TVNet. Um abraço aí a todo o pessoal da TVNet. Yuri, nós temos uma notícia. Temos uma notícia que o pessoal está esperando. Eu vou dar essa notícia. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, você acrescenta que o pessoal vai esperar um pouquinho mais da notícia. É uma palhinha, tá? Essa notícia eu não vou dar ela inteira. Ela é uma palhinha. O que acontece? Antes de tudo, eu venho falar para vocês uma coisa. Palmeiras nunca vai sair da onde está
enquanto não tiver uma política de austeridade fiscal. O que isso significa? A gente tem que cortar gastos, tá? Tem que ter primeiro um corte de gastos para que depois a gente consiga evoluir. Isso não está sendo feito. Ao contrário, apesar do prefeito falar que tem dívida, tem muita dívida, o gasto é gigantesco. E aí, como que Palmeiras vai para frente? Temos que separar diferença entre gasto e entre investimento. São duas coisas totalmente diferentes. Mas tudo tem o seu pontinho por trás, tá? Então, por exemplo, existem muitas obras que foram feitas na gestão anterior, que elas foram reformadas por essa gestão, e aí ficou como se o prefeito atual que estivesse inaugurando, que ele que tivesse feito essas coisas, o que não foi verdade. Não precisava ter gasto dinheiro com essas coisas neste momento. Mas, infelizmente, é uma forma de se conseguir o crédito em cima do trabalho de outras pessoas, né? Justamente. Inclusive, por falar nisso, está tendo uma polêmica danada aí das casas populares, da Minha Casa Minha Vida, que vai ser, ninguém sabe quem é o pai da criança. Quando o ex-prefeito Zé da Farmácia estava aqui, inclusive o vereador Choco, ele já tinha falado que essas casas viriam. Inclusive tem uns vídeos aí do Choco, do Zé da Farmácia, falando sobre essas casas. Do Minha Casa Minha Do Vida. Minha Casa Minha Vida, que já estava tudo para vir, inclusive, precisava só do terreno. Agora eu vejo o prefeito falando que ele que foi buscar, então vai ficar esse entrave aí. Não sei quem trouxe, viu, gente? O que é importante é que a Minha Casa Minha Vida vai vir aí. Mas eu vou trazer o Choco aqui, o Choco um dia vai vir aqui para explicar sobre esse polêmica aí. Que o prefeito falou que é ele que está trazendo, e o Choco e o Zé da Farmácia falou que eles, desde quando estavam aí, que eles já têm prometido trazer essas casas. Mas tudo bem, isso aí é para outros. Eu não sei quem que é o pai dessa pai casa. da Eu sei que eu não sou, né? Eu também não sou. Eu não sou, não fui eu, então a gente tem que saber. Agora, uma coisa eu posso falar para toda a população. Eu vou ser uma das pessoas que vai fiscalizar a construção dessas casas para que não ocorram os mesmos problemas que ocorreram no Nino de Heberon. Para que também não ocorra a distribuição das casas de uma forma injusta. Tá? Nós fizemos a audiência pública dessa primeira parte do projeto, que era sobre a localidade. Vão ter outras audiências públicas que vão explicar sobre os critérios de seleção, vão explicar como que vocês conseguem a documentação para conseguir, como é que vai ser tudo certinho. E eu quero que vocês possam participar. Tirem suas dúvidas, no que eu puder, eu vou ajudar vocês a ver quem se enquadra, quem não se enquadra, como é que está a situação. E vou fiscalizar, gente. Eu já fiz um requerimento para o presidente da Câmara, para o Maicon, para pedir a abertura da comissão transitória de fiscalização. Por quê? Compra-se materiais, tubulação, tijolo, para se fazer a própria estrutura do bairro. E muitas vezes esses materiais, por falta de controle, acabam sumindo. Entendeu? Então, isso a gente não vai deixar acontecer. Né? Vai ser tudo utilizado nas casinhas e tem que ser com a maior técnica possível. Nós temos um engenheiro muito bom dentro da prefeitura, o Igor. É um cara sensacional, de uma inteligência que, olha, não tem nem o que eu falar. Só que essa parte de execução em si não depende dele, né? Sim, então, cabe a todos os vereadores fazerem essa fiscalização. Convido a todos a estarem juntos aí para que a gente possa entregar, tanto em qualidade como em questão de justiça social, o melhor para a população da nossa cidade. Vamos pôr! Um abraço à Imagem Grande do Sul, a minha amiga Maria Zelinda, toda noite aí curtindo a Gazeta Palmeirense. Um abraço a toda essa população, um abraço a todos vocês que ficam aí sempre na nossa companhia. Não dá para a gente falar o nome de todo mundo aqui, mas eu quero agradecer a todos vocês que sempre estão aí nos prestigiando. Ultimamente eu estou meio que
tranquilo, não estou fazendo muita live, né? Eu estou mais sossegado, né? Não quero muita. Não quero trabalhar demais, né? Já trabalhei demais, viu, Yuri? Agora quero descansar. Eu vejo o pessoal aí querendo se matar, falando, e fala de mim, fala que eu perdi boquinha, que eu perdi não sei o quê. Cara, eu não quero boquinha, eu não quero nada. Se eu fizesse boquinha, eu estava na prefeitura ia fazer uns 20 anos. Já me ofereceram boquinha, era boca boa, eu não quis. Agora você fica falando aí que eu perdi a boquinha, eu não perdi. Quem vai perder a boquinha é quem está no poder agora daqui 4 anos. Esses aí vai perder a boquinha. Eu não, eu tenho 30 anos de jornal, não vou perder boquinha. Fiquem tranquilo e não adianta fazer fake para botar na minha página, porque para fazer um fake demora muito, mas para bloquear ele é um segundo, viu? Fez aqui, está bloqueado. Yuri, desculpa. Vamos lá, gente. Sem mais enrolação, agora eu vou passar para vocês o que está acontecendo. Quem lembra da FESPAL? Lembra da FESPAL, né? A FESPAL. A FESPAL teve um contrato, o contrato 40/2025, para quem quiser puxar no portal da transparência, ou pode me chamar que eu mando também. Ele foi assinado em 30 de abril, no valor de R$ 483.900, né? E o que ele estava fazendo? Ele estava contratando uma empresa para estrutura, para tudo mais. No edital que foi lançado, ele exigiu uma comissão específica para auditar as receitas. Por quê? Tudo que fosse vendido no camarote, alimentação, estacionamento e parque pertence ao município esse dinheiro. Sim. Sabe? Então, a própria prefeitura ela exigia no edital que fosse feita uma comissão para fiscalizar esses valores, para auditar quanto que veio, quanto foi de fato vendido, né? A empresa ela tinha que entregar planilhas e comprovantes em 15 dias depois do evento e repassar o dinheiro para o Fundo Social 5 dias após o parecer dessa comissão. Aí eu fui lá e fiz um requerimento 227. Meu requerimento fala o seguinte: de acordo com o edital 20 do pregão eletrônico, que teve como objeto a contratação de empresa para a realização da FESPAL 2025, juntamente com o termo de contrato número 40 de 2025, celebrado entre a Prefeitura e a empresa Marine Marine, em 30 de 4 de 2025, a Prefeitura ficou incumbida de nomear, através de portaria, uma comissão específica para analisar a prestação de contas a ser apresentada pela contratada, relacionando todos os valores arrecadados na venda de produtos, comidas, bebidas, parques, camarotes, na venda de vagas de estacionamento, na venda de passaporte dos brinquedos e dos camarotes, no prazo de até 15 dias corridos. Isso é, eles tinham até dia 19 de maio. Após a análise dos documentos apresentados com a planilha de cálculo contendo o valor gastos e o montante arrecadado, a comissão nomeada para a fiscalização de evento deveria emitir um parecer aprovando as contas e concedendo a contratada um prazo de 5 dias corridos para providenciar o pagamento de 100% da receita auferida ao Fundo de Solidariedade em conta bancária. Isso posto, olha o meu requerimento. Solicito ao senhor prefeito informar o valor creditado ao Fundo de Solidariedade, cópia da portaria que designou a comissão de acompanhamento, bem como nos enviar cópia do relatório aprovado pela comissão. Quer saber qual foi a resposta disso? Aqui, ó. Quem estava responsável por tudo isso foi a chefe da seção de Cultura e Turismo. Tá? Ela que tinha sido responsável. E ela falou sobre as vagas de estacionamento. Trata o presente relatório de acompanhamento e fiscalização da venda de vagas de estacionamento para o evento FESPAL 2025. Registre-se que não foi editada a portaria específica designando a equipe responsável para o acompanhamento das vagas de venda de estacionamento, mas tão somente para análise de vendas, para análise de cotas de patrocínio, razão pela qual a própria seção de cultura, por meio de seus gestores e seu fiscal de contratos, procedeu à análise. Como? Eu te falo, como que eles sabem quais
foram o tanto que foi vendido de vaga de estacionamento? Como é que eles vão comprovar para saber o valor que voltou para o município? Aí você falou, voltou uns 10 mil, uns 20 mil. Da análise de toda a documentação enviada pela empresa relativa Marine e Companhia Limitada, relativa ao evento, não há registro da entrega de documentos referentes aos valores arrecadados da venda de vagas de estacionamento. Sabe quanto voltou da venda de vagas de estacionamento? Nada. Aonde é que está esse dinheiro? Onde é que está? Calma, não acabou. Venda de passaportes. Os brinquedos, né? Quantas mães não estavam naquela fila gastando dinheiro para voltar para o município? Registre-se que não foi editada a portaria específica designando a equipe responsável pelo acompanhamento da venda dos passaportes. Então, somente para análise da aquisição de cotas de patrocínio, mas que a chefe da seção de cultura, por meio de seu gestor e fiscal de contratos, procedeu à análise. Então, se a Marine virar e falar assim, vendeu 3 passaportes de brinquedo, como é que a prefeitura vai falar que foi mais? Não teve a portaria que fiscalizou. Você concorda? Sim. Mas, apesar disso, nem 3 foram vendidos, seu Juraci. Nem 3, porque de toda a análise da documentação enviada pela empresa Marine, relativa ao evento, não há registro da entrega de documentos referentes aos valores arrecadados das vendas de passaporte de brinquedos. Praça de alimentação. Mais uma vez, não foi editada a portaria específica designada a equipe responsável para acompanhamento de vendas de produtos da praça de alimentação. E de toda análise, não tem documentação enviada pela empresa Marine, não há registro da entrega de documentos referentes aos valores arrecadados. Cadê o dinheiro, gente? Não vendeu nenhuma cervejinha lá, ô? Não vendeu nenhuma cervejinha lá? Eu fui, para falar a verdade, eu fui na Vespal uma vez só e a Marine Eventos me deu a pulseirinha de imprensa para mim cobrir a festa. Desse ano? É, desse ano. Mas você não tomou nenhuma água Não, lá? tomei. Não, deixa eu só contar a historinha. Aí eu cheguei na sexta-feira, a Marina, uma pessoa muito bacana da empresa, assessoria de imprensa, falou, olha, Juraci, você está acostumado sempre cobrir a nossa festa aqui, entra nos camarotes, você pode entrar tirar foto. Entrei no camarote na sexta-feira, quando foi no sábado que eu cheguei no camarote, o segurança falou, o senhor não pode entrar. Mas por que eu não posso entrar para tirar foto, fazer a festa? Não, o prefeito barrou a sua entrada aqui. Falei, nossa, mas eu vim aqui cobrir o evento. Não, o prefeito falou que o senhor não pode entrar nos camarotes. Eu simplesmente vim embora, não voltei mais na Vespal, não voltei mais em evento da prefeitura e desejo ao prefeito boa sorte, porque ele não vai me ver mais em evento nenhum não para me barrar na portaria, segurança, 30 anos de jornal, segurança me barrar na portaria, eu fiquei com a cara, uma vergonha, mas até hoje não comentei nada, mas foi isso. Me barraram e eu... Talvez foi porque era para mim não tomar cerveja. Ó, mas então, infelizmente essa perseguição não é só com o senhor. Não sei se vocês conhecem a Camila Daronco, só cortando um pouco aqui sobre a Vespal, mas eu vou voltar. A Camila Daronco, ela era presidente do nosso Conselho Ambiental. Teve um projeto sobre as áreas verdes, em que eu, como presidente da comissão, oficiei a comissão dela pedindo um parecer do meio ambiente. Ela deu um parecer contrário a utilizar as áreas verdes. Um outro dia, ó, foi mandado embora. O Rafael, que trabalhava lá no pai também na farmácia, conseguiram dar uma ajeitada para que ele não fosse recontratado lá, porque era um cara excelente, de excelente técnica, é um cara excelente, né? Mas deram o seu jeito. Então essas perseguições, meu amigo,
infelizmente, elas estão acontecendo. E é isso que mostra a politicagem. É isso que mostra que não existe, na verdade, um trabalho sério, um trabalho técnico, um trabalho profissional. Isso mostra uma pessoalidade. Fere o princípio da impessoalidade. Fere o princípio da legalidade, da moralidade. Deixa eu continuar aqui, para não perder o fio da meada. Você lembra que todos os camarotes, todos os dias, estavam lotados, né? Você sabe quanto que voltou dos camarotes só? 25.500. Porque aí tem um porém, eu não sei como que voltou, porque de Augustos aqui está só R$1.000. Só para você ter uma ideia, o prefeito distribuiu para todos os vereadores, cada um dos 11 vereadores, se eu não me engano, 3 ingressos para cada dia. Quem pagou esses ingressos? Porque para mim, porque no primeiro dia eu nem peguei, que eu falei, mas o que está acontecendo? Isso não deve acontecer, né? Tanto que eu fiquei ali. Mas aí depois ele falou, não, você pode ficar tranquilo. Foi a Marine que falou que era para dar para os vereadores. Ou seja, pelo que o prefeito falou, a Marine estava pagando isso. Mas aqui, ó, não consta. Não consta. Voltou 25.500. Sabe? Então, como é que isso aconteceu? E ainda acabou envolvendo outras pessoas. Na verdade, o bem da realidade foi uma distribuição para os amiguinhos de ingresso. Na bolsa, ó, eu vou falar, na bolsa da primeira-dama, era assim, ó, de pulseirinha, de camarote. Distribuía. E a população, ó. Então, é isso que nós recebemos. Isso é dinheiro público, Juraci. Isso que foi distribuído era dinheiro público que tinha que voltar para a prefeitura. E ainda enganou um monte de gente, vereador, falando que foi a Marine que tinha dado. Tá? Então, o que acontece? Eu já estou me movimentando em relação a tudo isso. Esses indícios são graves, tá? São muito graves, porque eles mostram que sumiu dinheiro público. Eu lhe questiono, senhor prefeito. Cadê esse dinheiro? Onde é que ele está? Hein, Fernando? Porque é muito fácil perseguir, falar que eu falo mal dos outros, vou falar que eu faço muito requerimento. É por isso aqui que o senhor está tão bravo comigo? Está tão nervoso? Foi porque eu estou questionando? Eu estou achando aonde que está os marimbondos? Né? Então, eu vou te falar, eu não vou ficar quieto. E agora eu faço um apelo para toda a população. Eu preciso do apoio de cada um de vocês. Vocês que trabalham honestamente, que lutam todo dia, eu preciso do apoio de vocês, que vocês estejam do meu lado. Porque eu quero abrir uma comissão especial de investigação para que a gente possa ouvir pessoas da prefeitura, para que a gente possa ouvir os marines. Porque depois desse requerimento eu fiz outros. O prefeito não respondeu, pediu mais 15 dias para responder. O Marine também não respondeu aos requerimentos que eu fiz. Eu preciso que vocês me ajudem, conversem com os seus vereadores, para que eles assinem esse requerimento da comissão especial. Eu preciso de pelo menos, além de mim, mais 3 vereadores para assinar. E eu vou precisar do apoio da população, pedindo aos seus vereadores que assinem. Tá? Inclusive, amanhã já sai a denúncia que vai ser protocolada perante o Ministério Público, Fernando. O senhor também vai ter que responder lá. Tá? Em todos os lados, eu vou questionar. Eu já falei, eu não entrei aqui para ficar aplaudindo, batendo palma para quem faz coisa errada. O meu trabalho é sério. A minha mãe me ensinou, o homem que fala a verdade merece perdão. O que mente, não. E eu não vou deixar de dar orgulho para minha mãe e para minha família, que sempre me ensinou o correto. Isso eu não vou deixar de fazer. Tá? Eu até tinha separado aqui um coisa para explicar para o pessoal, né? Eu vou fazer um rápido apanhado para o pessoal ter uma ideia. Foi feito pagamento antecipado em até 10 dias da assinatura, sem justificativa e sem garantia. A nossa lei exige que o pagamento seja após a entrega do serviço. Antecipação só pode ser em caráter excepcional,
com justificativa técnica econômica. Tá? Lei 14.133 de licitação viola o princípio da legalidade, da eficiência, da economicidade, tá? E da segurança jurídica. Isso pode configurar improbidade administrativa, dano ao erário, violação a princípios, se caso for comprovado. Autorizar pagar tudo em até 10 dias antes de comprovar a entrega e sem nenhuma garantia é totalmente o oposto do que a lei manda. Primeiro se entrega o trabalho, depois se paga. Se pagar antes, tem que justificar o porquê está pagando e garantir esse valor. Falta comissão de prestação de contas que estava prevista no edital. Isso é confesso pela prefeitura. A lei exige que a vinculação ao edital e fiscalização formalmente designada, tá? Porque o edital é a lei do certame. Foram feridos os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da transparência e do controle. Tá? E o edital mandou, na verdade, ter um árbitro para conferir as contas. A prefeitura admitiu que não nomeou esse árbitro. Ficou a cargo deles próprios. Prestação de contas e repasses não apresentados no prazo, sem documentos suficientes. A lei exige execução com fiscalização, entrega de documentos, parecer e repasse. Na falta, instalação imediata de processo sancionador e cobrança. Tá? Lei 14.136 fere o princípio da publicidade, da transparência, da eficiência, do controle, da economicidade. Tá? E, na verdade, sem uma nota, sem um relatório, sem um extrato, a cidade não tem como saber se tudo que foi arrecadado entrou no fundo social. A gente sabe que não, porque é impossível que ninguém tenha brincado nos brinquedos, que ninguém tenha estacionado na vaga, tomado uma cerveja, mas eu comprei uma Coca-Cola. Né? Tomou uma água. Então, tomou uma água. Cadê? Esse dinheiro já tinha que ter voltado. Você está entendendo? Receitas acessórias sem regra clara. Preço embutido para estacionamento e parque. Olha, a lei exige planejamento, definição de quem vai arrecadar, como vai comprovar, quais despesas pode abater, qual a conta específica, auditorias e prazos de repasse. Tá? Feriram o princípio de transparência, economicidade e controle. Feriram a lei 14.133 novamente. E a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 14. Se o estacionamento e o parque geram dinheiro público, tem que ter regra clara, como arrecada, como comprova e quando repassa. Não foi repassado nada. Não tem nenhuma regra clara de como é que iria ser essa arrecadação, como se comprovaria que essa arrecadação foi feita dessa forma mesmo, quantas vagas exatamente foram vendidas. Como é que vai comprovar isso? Só por meio da Comissão Especial de Investigação. E é por isso que eu preciso da população me apoiando e me ajudando. Falando para os seus vereadores, assina com ele. Porque o que eu estou tentando ver é dinheiro público. É seu dinheiro, cidadão. Você paga imposto. Tanto dinheiro do município, imposto municipal, como tudo que você compra, que vai para o dinheiro federal, que volta para cá, é dinheiro do imposto. Põe um negócio na cabeça. Estado, seja ele federativo, estadual ou municipal, não produz riqueza. Quem produz riqueza somos nós. E temos que pagar caro, muitos tributos por conta dessa riqueza que produzimos. Que é onde incha o governo. Continuando. Às vezes vocês me desculpem, porque eu fico irresignado, sabe? Tem hora que eu não acredito no que está acontecendo. Por isso que na primeira pergunta eu falei, eu não esperava ser como está sendo. Tá? Porque eu não esperava isso. Eu acreditava que esse governo seria diferente. Infelizmente, não é. Torço para não se mostrar pior do que outros que já tivemos. Lote únicos com itens divisíveis e heterogêneos, sem justificativa técnica robusta.
A lei exige parcelar quando técnica e economicamente viável para ampliar a concorrência. Se não parcelar, tem que justificar com estudo sério. Não tem. Fere os princípios da isonomia, da competitividade, da economicidade. Tá? Misturar palco, som, tenda, segurança e arena num pacote único afasta empresas e encarece a festa. É esse o grande problema, porque não tem concorrência. Patrocínio, chamado deserto e posterior distância de contratos. O que aconteceu? Os patrocínios que foram dados aqui, foi feito chamamento público, mas ninguém se inscreveu. Então eles julgaram desertos e dispensaram exigências que dizem respeito ao procedimento da isonomia. Porque quando é deserto tem que refazer com motivação ou adotar modelo juridicamente adequado. Triangulação com particular exige disciplina e prevenção de conflito de interesses. Tá? Feriu o princípio da legalidade novamente, da isonomia, da transparência. Tem vários vícios formais. Então eu vou te falar o que vocês precisam saber. Transparência. Faltam documentos de estacionamento, parque, alimentação. Nos camarotes faltam as vendas avulsas. Não tem papel, não tem controle. Pagamento antecipado. O contrato autorizou pagar tudo em até 10 dias sem nenhuma garantia. A lei manda o contrário. Primeira entrega, depois o pagamento. Se pagar antes, tem que garantir. Dinheiro do fundo social. Tudo que foi arrecadado tem que entrar na conta do fundo. Se entrou menos, a diferença tem que voltar com correção. Não entrou quase nada. Né? Entrou só no camarote. Responsabilização. Quem autorizou, quem recebeu e quem deveria fiscalizar tem que ser chamado a se explicar. Se houver ilicitude, cada um responderá na medida da sua responsabilidade. E para fechar com chave de ouro, eu vou falar um negócio para vocês. Festa boa é festa com transparência. Cada venda conferida, cada centavo na conta do fundo social. Onde faltar documento, nós vamos atrás. Onde faltar dinheiro, nós vamos cobrar. E quem errou, seja por ação ou por omissão, vai ter que responder. Mas eu preciso do apoio de vocês, da população. Mostrar que vocês estão do nosso lado, de quem realmente quer trabalhar por Santa Cruz das Palmeiras. Para que o nosso dinheiro fique aqui. Tá claro por que não tem dinheiro para pagar funcionário? Tá claro por que falta dinheiro para fazer várias coisas? Cadê? Pagou-se tanto pela Vespal, uma artista, e tanto que foi repassado para a Marília, e não voltou. Chamou até o SBT para ter mais gente. Ficou bravo quando lá fez o requerimento do SBT. Por que fez o requerimento do SBT? Porque isso aqui vai trazer coisa para a cidade. Cadê? Não voltou nada, senhor prefeito. Vocês que me observam, a população em geral, funcionários e até quem está na administração, tudo que eu estou falando aqui é com base jurídica. Eu estou falando com base jurídica. Eu tento ser o mais técnico possível, eu não gosto de politicagem. Só que a gente não pode falar nada que é politicagem. Deixa trabalhar. Claro que eu deixo, eu incentivo que o seu prefeito trabalhe dentro da legalidade. Fora dela, eu vou continuar pegando no pé. Eu não vou aceitar isso. Trabalha dentro da legalidade, eu tenho total apoio. Fora dela, não terá. Não terá. Espero que a população em geral, que os outros vereadores me ajudem e me apoiem para que a gente possa assinar o requerimento da Comissão Especial de Investigação e saber para onde esse dinheiro realmente foi. Eu quero trabalhar em conjunto com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. Porque a gente tem que apurar realmente como estão as coisas. E deixo aberto novamente. Primeiro, a população. Quem tiver qualquer dúvida, quem tiver qualquer crítica, sugestão,
me procure. Eu sempre estive aberto e vou continuar estando. Eu não tenho tempo de ir atrás de cada um de vocês, mas vocês podem me procurar. Manda mensagem no Facebook, manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, nas minhas redes sociais, tem todos os meus contatos. E ao prefeito eu também deixo esse espaço aberto, tanto o prefeito como qualquer funcionário. Tá? Quer conversar, senhor prefeito? Pode me chamar. Eu estou aberto. Eu não levo para o coração e eu não levo para o pessoal. A gente tem que ver o que é melhor para a cidade. No que o senhor for fazer de certo, eu vou continuar apoiando. Mas o que tiver de ilegalidade tem que cessar. A prioridade não são as próximas eleições. A prioridade não é os amigos que têm que entrar. A prioridade é a população. Pensa nela. Pensa na cidade em si. É isso que deve ser prioridade. Caso queira, conte comigo para isso. Para fazer o que é certo. Corrija o que está errado e faça o que é certo. Antes que seja tarde demais. Que o senhor não consiga terminar o seu mandato. Muito obrigado. Falou? Falou. Hein? Olha, nós já passamos da hora, meu pessoal. Eu estou com a minha garganta, não vai dar mais para falar. Yuri, muito obrigado. Eu quero agradecer você por ter vindo, dar essa explicação aí para a população. O prefeito já convidei para vir aqui falar algumas vezes, não quis falar, também agora não convido mais, né? E eu quero agradecer você, agradecer toda a população que está aí na nossa companhia, e agradecer as pessoas também que acham que, né, nós estamos abertos aqui para tudo também. E nós também vamos cobrar, independente do que for. Se tiver coisa boa, nós vamos falar coisa boa. Se não tiver, o jornal vai continuar publicando o que tiver de errado. Só para finalizar, não deixem o malufismo voltar. Maluf saiu da política. Não podemos trazer essa ideologia de volta, principalmente para a nossa cidade. Prestem atenção, tudo que está sendo feito não passa de uma obrigação, está sendo feito com o seu dinheiro. É o seu dinheiro público que está ali. Então isso tem que ser feito mesmo. Não é porque faz alguma coisa que pode cometer irregularidades e ilegalidades. Malufismo, não. Tamo junto? Tamo junto. Yuri, mais uma vez, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o vereador de Santa Cruz das Palmeiras, o Yuri. Na quinta-feira nós estaremos na Rádio Mundial, lá em Pirassununga, na Rádio Piracema, com o nosso amigo, o repórter Narese. E depois a gente vai colocar o link aí, né, Giovana, para o pessoal entrar no link e assistir na quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã, no programa do nosso amigo Narese. Fiquem com Deus, muito obrigado, desculpa a rouquidão, um abraço a todos. Fica com Deus!